Senhor é bom, meus irmãos. E isso é graça. Nós podemos dizer que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém. Não canso de dizer: o Senhor é bom. Mesmo que nós não possamos ver no natural, o Senhor continua sendo bom. Ele continua agindo. Amém. Que os irmãos possam me acompanhar nessa oportunidade de hoje, abrindo comigo no livro de Gênesis, onde nós vamos louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Gênesis 22, verso 1, aonde diz assim: Depois destas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Versículo 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis que o fogo e a lenha, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Pulem comigo, meus irmãos, para o versículo 11, versículo 10, e disse assim: E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Aleluia. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Aleluia. Amém, meus irmãos. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor. Que nesta noite nós possamos realmente sermos tocados pela palavra do Senhor. Aleluia. Nós possamos abrir o nosso coração para a palavra e realmente sentir o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nesse versículo, nesse capítulo 22 de Gênesis, nós vemos falar sobre Deus põe Abraão à prova. E Abraão, um homem que viveu tantas experiências com Deus, um homem que teve em toda a sua trajetória um cuidado de Deus. Ele pôde presenciar esse cuidado em tantos momentos de livramento, em tantos momentos até mesmo de circunstâncias tão difíceis, antes até mesmo do nascimento de Isaque. Muitas vezes a gente fala de Abraão, a gente fala que a maior prova dele foi colocar o seu filho diante de Deus e oferecê-lo como holocausto. Mas tem tantas coisas que Abraão já passou até mesmo antes do nascimento de Isaque, e ele é conhecido como o pai de multidões, ele é conhecido como o pai da fé, mas também é conhecido como um homem de obediência. E nós podemos ver que essa trajetória de Abraão, ela não se deu somente aqui no capítulo 22. Ela começou lá atrás, quando no capítulo 12, Deus disse a Abraão para
para ele sair da terra dele, sair da sua parentela, que ele lhe mostraria a terra que ele deveria ir. Muitos acham que a trajetória de Abraão começa somente ali, quando tem o nascimento de Isaac, o filho da promessa, o filho da alegria, mas a sua trajetória se dá início quando o Senhor se coloca diante dele e fala: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E isso lá no capítulo 12, nós podemos entender que quando Deus nos chama, meus irmãos, para um propósito, até mesmo quando Deus nos chama para um propósito, Ele sabe o que Ele está fazendo pelas nossas vidas. O nosso Deus, Ele sabe tanto disso, porque Ele escreveu a nossa história. Não há nada que Ele não saiba, e até mesmo em relação às circunstâncias, quando nós estamos nos caminhando em direção ao propósito de Deus, nós achamos até mesmo que a gente pode até imaginar, quando a gente chega num lugar, a gente se pergunta: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou capacitada, eu não sou preparada. Eita Deus! Mas, meu irmão, se você está nesse lugar, é porque o Senhor tem um propósito para sua vida. Creio, Jesus. E eu creio nisso. E quando o Senhor Ele nos prepara para todas as coisas, Ele não só quer nos preparar, mas Ele quer reconhecer realmente o nosso coração diante dele. Sabe aquela velha história que quando a oração do crente, quando ele fala assim: ah, Senhor, eu queria tanto uma casa na praia, mas quando os irmãos procuram o irmão fica mais no final de semana na praia do que dentro da própria igreja. E às vezes é isso que Deus faz. Ele quer sim realmente nos dar o melhor, mas não que esse melhor nos afaste da sua presença. E isso que Ele fez com Abraão em relação a Isaac. E Abraão, um homem sem filhos, tendo uma mulher estéril, já de idade avançada, ele sabia que isso seria uma grande alegria na vida de Isaac, na vida de Abraão e na vida de Sara. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós temos que entender que, independente das circunstâncias, e o Senhor nos preparando, nos capacitando, é isso que vai nos mostrar que é Ele que governa e é Ele que direciona as nossas vidas. E quanto mais nós entendemos, a gente olha assim, até mesmo as circunstâncias e fala, por exemplo, uma porta de emprego, a gente é capaz de falar assim: meu Deus, essa porta de emprego é perfeita para mim. Às vezes um relacionamento: meu Deus, esse é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida. Às vezes a gente fala isso olhando através dos nossos olhos. A gente acha que através dos nossos olhos aquilo é o bom, aquilo é o melhor. Mas às vezes o Senhor falando comigo e fala: ah, minha filha, se você soubesse o que é bom diante dos meus olhos para a sua vida, isso chegaria bem perto. Porque da mesma forma, meus irmãos, quando a gente entende aquilo que é bom para as nossas vidas, a gente vai olhar e saber: Senhor, se isso é bom mesmo, não vai me afastar da tua presença. E quando a gente reconhece que o Senhor é Ele que enxerga com um olhar diferente, Ele realmente vê o que é bom para a tua vida, o que é necessário para mim e para a tua vida. E é isso que o Senhor tem para mim e tem para você. Eu creio. Quando o Senhor entregar o melhor, que aquilo que você acha que é o melhor, espera, porque Ele sim tem o melhor da sua vida. Ele sim tem o melhor da sua vida. Creio, meu Deus. E quando a gente entende assim: Senhor, mas se isso não é o melhor, o que será o melhor? A gente já parou para prestar atenção e falar: Senhor, se eu realmente me derramar, se eu realmente me prostrar diante da tua presença, nós vamos reconhecer e entender o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Mas quando nós estamos vagando, porque uma alma sem Jesus, uma vida sem Jesus, ela vaga, meu irmão. Essa é a realidade. Mas quando nós temos um encontro real com o Senhor, nós andamos em propósito. E quando nós não andamos em propósito, quando nós não andamos reconhecendo o Senhor nas nossas vidas, nós apenas vagamos nessa terra, sem direção. E isso é o mais triste. Saber que o Senhor se colocou naquela cruz por amor a todas as vidas. E hoje nós ter pessoas que estão vagando sem direção. E saber que Ele, quando Ele se derramou, quando Ele se entregou naquela cruz,
mim e por você, para que nós pudéssemos viver com um propósito de vida, para saber que esse caminho, essa trajetória, há um lugar onde nós vamos descansar eternamente. E além de tudo, meus irmãos, quando o Senhor disse a Abraão, ele fala: sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele já tinha tudo preparado, ele já tinha tudo arquitetado ali para Abraão. E no decorrer do capítulo 22, ele fala, nos primeiros versículos, ele fala a Abraão sobre tudo que ele derramaria sobre ele. E ele diz assim, no versículo 2, na verdade no capítulo 12, quando ele disse para ele diz assim, nos primeiros versículos: farei de você, ele diz, versículo 1, capítulo 12: e o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrar. Versículo 2: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Nesse capítulo, meu irmão, o Senhor vai ali descrevendo tudo a Abraão, quando ele diz: eu te mostrarei, eu te conduzirei, eu farei você pai de multidões, e ele diz: através de ti eu farei todas as famílias da terra benditas. Aleluia. E quando Abraão, quando ele ouviu isso do Senhor, ele já era um homem de idade avançada, e sabendo de sua mulher estéril, eu fico imaginando a cabeça de Abraão: como eu serei pai de multidões, se nem herdeiro eu tenho? Como eu serei pai de uma multidão, se nem herdeiro eu tenho, até mesmo para fazer uma caminhada segurando a mão do meu próprio filho? Mas o Senhor, quando ele disse isso a Abraão, é que ele não queria que o coração dele se perdesse. Até mesmo quando as pessoas ouvem uma promessa do Senhor, elas ficam: Senhor, será? Tu é comigo mesmo? Meu Deus. Sabe o que acontece? Uma coisinha chamada ego às vezes bate na gente. E a gente fala: eu, você, eu sei. Sabe quando a gente começa a estufar o peito perto dos menores? Sem Deus fazer nada ainda. Deus só falou a promessa. Deus só lançou a promessa sobre a tua vida. Mas, meu irmão, a gente esquece que quem faz a promessa e quem cumpre é Ele. Aleluia. E quem pode te afastar da promessa de Deus é você mesmo. Meu Deus. Quem te afasta da promessa do Senhor é você mesmo. E quando o Senhor disse tudo isso a Abraão, e ele falou que ele seria isso e que ele faria aquilo, mas ele via essa real necessidade de provar a Abraão, para que o coração dele não se perdesse. Porque imagina um homem que foi tirado de uma terra e ouviu tudo isso, e poderia pisar em cima de qualquer um. Porque ele falou assim: eu ouvi isso, então eu sei que vai acontecer. Mas o coração dele permaneceu o mesmo. Meu Deus. E é isso que nós temos que fazer. É ouvir a promessa do Senhor e o nosso coração permanecer intacto diante da promessa de Deus. Glória a Deus. E o que nós estamos fazendo para ter o nosso coração intacto diante da promessa que o Senhor lança para as nossas vidas? O que nós estamos fazendo para permanecer intacto? Meu irmão, tem tantas coisas que são lançadas para as nossas vidas, é muito fácil se sujar na lama do pecado. Isso é a coisa mais fácil. Porque quantas vezes a gente ouve que o inimigo, ele não vai vir de chifrinho, de garfinho na mão e com o rabo balançando. Ele vai vir de uma forma totalmente diferente, onde você às vezes não vai nem perceber. E é ali dessa maneira que ele vai fazer você se sujar na lama do pecado. Mas dessa forma, meu irmão, quando o Senhor disse tudo isso a Abraão, ele depositou a bênção dele sobre Abraão, mas também olhando para ele, para que ele não perdesse a presença e não perdesse o coração diante do Senhor. Nós podemos ver que a palavra do Senhor nos diz, que a Bíblia nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o próprio Abraão, ele ouviu a voz do Senhor, e isso ele fez o seu alicerce. Ele fez tudo aquilo que o Senhor falou para ele, ele fez o seu alicerce.
confiando e depositando a esperança no Senhor, e depositando a sua esperança no Senhor. E até mesmo Abraão, com tudo isso que ele ouviu, ele pôde perceber que ele alcançaria coisas muito maiores que ele nunca nem imaginou. Ele viveria uma promessa, ele viveria sonhos, ele viveria uma aliança que o Senhor não tinha feito com nenhum homem ainda. E a partir dessa aliança com o Senhor, Deus fez ele sonhar realmente. E essa fé que o Senhor colocou no coração de Abraão era a mesma fé que o faria entregar tudo diante do altar de Deus. E essa fé, meu irmão, onde que ele teve o entendimento do que era crer e confiar no Senhor, essa fé que foi derramada e colocada em seu coração, é onde nós chegamos no capítulo 22, aonde ele ali com seu filho Isaac, aonde ele é alcançado, a bênção é alcançada, a promessa é estabelecida. E o Senhor, ele derrama essa bênção sobre Abraão depois de mais de 20 anos. Sara, com a idade avançada, não entendendo os propósitos do Senhor, mas Abraão ali confiante, sabendo que a hora que o Senhor lançou não era o tempo e nem a hora dele, mas era uma hora e o tempo do Senhor. Aleluia. O nosso erro, meu irmão, é achar que o Senhor fala e tem que acontecer. E quantas vezes nós vemos as coisas, o Senhor derramando a sua bênção, e nós queremos dar uma força para Deus, nós queremos dar uma ajuda para Deus. Meu Deus. E as coisas saem do controle quando você quer colocar a sua mão. Se o Senhor falou, se o Senhor lançou, espera. Aleluia. Há uns dias atrás o pastor estava pregando sobre esperar no Senhor, esperar com paciência. E às vezes a gente não entende, a gente acha que é somente ouvir a promessa e esperar com paciência. A gente esquece que é esperar com paciência no Senhor. Não é só esperar com paciência. Glória. A gente esquece da principal, esperar no Senhor com essa paciência. Meu Deus. Meu irmão, que nós possamos realmente entender esses propósitos que o Senhor lança sobre as nossas Glória vidas. a Deus. E não achar que Ele lança hoje e que vai acontecer amanhã. Se for da vontade dEle, amém. Mas se não for ainda assim, porque se Ele pode fazer uma coisa, meu irmão, Ele pode fazer o estalar de Deus. Isso somente Ele pode. Mas nós venhamos entender que tudo é no tempo e na hora do Senhor. Creio, Deus. Aleluia. E assim como foi com o Senhor, e aonde, como eu falei, nós chegamos nessa passagem de Isaac, e Isaac se tornou a alegria de Abraão. Até mesmo nós sabemos que quando a gente fala tem criança em casa, tem alegria. Porque uma criança, meu irmão, por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja abatido, passou o dia inteiro fora, seu filho, você chega em casa, seu filho sorri para você, tudo fica para trás. Aleluia. Tudo é esquecido. E eu fico imaginando um homem e uma mulher que esperou tanto por essa alegria, esperou tanto por essa promessa. É feito o pedido do Senhor, aonde Ele diz: Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho. Aleluia. Aí eu fico imaginando, mas Senhor, eu não seria pai de multidões. E o Senhor queria tomar meu único filho. Mas a palavra do Senhor diz que quando o Senhor falou para ele, pegue o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra que eu te mostrar, e ofereçam em holocausto sobre os montes que eu vou mostrar. Aqui nós não vemos do versículo 2 para o 3, não vemos um questionamento de Abraão. A palavra já se direciona que na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e preparou tudo que tinha que preparar. Aleluia. Meu irmão, que obediência, que temor, que fé foi desse homem. Quando ouviu que ele teria que entregar o seu único filho, ele preparou tudo que tinha que preparar, sem abrir a boca. Pegou a lenha, preparou o jumento, pegou o seu filho, e a
palavra diz ainda que ele se levantou de madrugada. Eu não sabe quando a gente escuta uma coisa do Senhor, e se a gente para demais para prestar atenção, ou até mesmo dar ouvido a outras coisas, você não vai continuar com esse propósito. E Abraão, eu tenho certeza que se Sara estivesse de pé, ela questionaria Abraão. Ela falaria: onde você vai com meu filho? Tá, mas quem vai com você? Para que essa lenha? Para que essa faca? Aleluia. E ele não conseguiria sair. Mas a palavra diz que ele se levantou cedo, no dia seguinte, e de madrugada tomou apenas o jumento, a lenha, a faca, e pegou os seus servos e saiu. Aleluia. Glória a Meus Deus. irmãos, muitas vezes nós temos que ouvir a palavra do Senhor e ouvir e sair andando. Glória a Porque Deus. se a gente parar para dar ouvidos a terceiros, a gente foge do propósito de É, Deus. Deus. Aleluia. E a gente sai do propósito de Deus. Glória a A Deus. gente acha que a gente é forte, mas meu irmão, quem nos fortalece é o Senhor. Mas quando Aleluia. nós damos ouvidos ou atenção a uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o propósito ele faz assim. Verdade, Deus. E a gente Aleluia. acha que não acontece, acontece. Eita Deus. O mais triste é a gente achar que não acontece, porque as coisas acontecem diante dos nossos olhos. E acontece. E a palavra do Senhor ainda nos diz que quando nós entendemos e ouvimos a palavra do Senhor, e nós queremos até mesmo acelerar o processo do Senhor, e nós queremos dar essa ajuda, como eu falei anteriormente, em relação à promessa do Senhor, a gente olha para as circunstâncias e a gente fala: Senhor, mas o Senhor falou que eu teria, digamos assim, um relacionamento. Mas Senhor, eu quero casar, de muita gostagem, olha para isso hoje e fala: eu quero casar, eu quero constituir uma família. Se fala mais isso do que: Senhor, eu quero ir para o céu. As pessoas buscam certas coisas e esquecem às vezes o que é de Deus. E por tantas vezes a gente acha que, às vezes o Senhor lança uma palavra sobre a sua vida, e até mesmo diz que você terá uma família abençoada. Às vezes a gente, sem entregar realmente o coração para Deus, a gente já conhece uma pessoa A, uma pessoa B, e fala: Senhor, é esse. Já que o Senhor falou que eu vou ter uma família abençoada, então eu tenho certeza que é esse. É bonito, é grande, é formoso, não tem como não ser esse. Aleluia. Sabe o que é isso? É paixão. Paixão vem e vai. É, Deus. Aleluia. Às vezes aquela pessoa que você acha que não é aquela que o Senhor não está dando. Eita, Deus, é forte. E às vezes, meus irmãos, a gente olha assim, a pessoa está ali e você fica: Senhor, mas é esse daí, Deus. É esse daí. Porque é esse, meu irmão, que não vai te afastar da presença do Senhor. Glória a Deus. É Deus. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente acha que um relacionamento, que a gente, muitas coisas hoje em dia é no olhar, é no visual. Então, tipo assim, tô andando com Brad Pitt, então é o perfeito. Mas quando você fecha a sua porta, só você, Deus e Ele sabe o que acontece. Aleluia. Meu Deus. Às vezes estou andando com um que não é o Brad Pitt, não quero nem citar nomes, mas é esse que te trata como uma Glória a Deus. princesa. Aleluia. E é isso que o Senhor tem para a sua vida. Amém. Deus. E Aleluia. quando nós entendemos que quando nós queremos acelerar o processo, nós queremos dar ajuda ao processo do Senhor, sabe o que nós fazemos quando o Senhor lança uma palavra e nós queremos acelerar o processo de Deus? Nós estamos dizendo que o Senhor não é suficiente para fazer as coisas. Meu Deus. A gente está falando que o Senhor não é capacitado. É, Quando Ele lança Jesus. uma palavra, que a gente quer interferir com a nossa própria mão. Nós estamos mostrando que o Senhor não é suficiente para fazer aquilo que Ele lançou sobre as nossas Meu vidas. Deus. Aleluia. Mas a palavra nos diz, meus irmãos, em Colossenses, capítulo 1, no versículo 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito, e sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele. Aleluia.
Aleluia. Como nós queremos dar uma ajuda a Deus, mostrando que Ele não é suficiente, quando nós lemos isso em Colossenses. Eita, Jesus. E isso, meu irmão, nos faz dizer: o Senhor precisa de ajuda mesmo. Te dei uma. Mas tem aquele processo. Espera com paciência no seu Criador, no seu Senhor. Espera com paciência no Senhor. Glória a Deus, aleluia. E quando nós entendemos, meus irmãos, que é isso que Abraão fez, quando ele recebeu a promessa, quando ele recebeu a alegria que era ter Isaac em sua vida, na vida dele, na vida de Sara, e nós podemos entender que quando esse filho da promessa chega, a promessa que fez tantas vezes Abraão sonhar, a promessa que fez tantas vezes Abraão idealizar na sua mente talvez uma descendência, demorou, meus irmãos. Quando a gente espera em Deus, nada é demorado. E quando acontece, a gente se alegra, porque às vezes naquele momento não era a hora certa, mas foi necessário Abraão e Sara passar por tudo que eles passaram, porque se o Senhor lançasse a palavra sobre eles, que eles teriam um filho, que acontecesse ali 1 ano após, 9 meses após aquela palavra, talvez eles não estivessem preparados em seu coração. Meu Deus. Mas esperou, e esperou, e esperou. Aleluia. E nós possamos ver que eles esperaram, realmente esperaram com paciência no Senhor. Glória a E Deus, quando a aleluia. promessa chegou, meu irmão, a promessa veio perfeita. Aleluia, E é Jesus. isso que o Senhor tem sobre as nossas vidas, uma promessa perfeita. Creio, Deus. Sim, vai Aleluia. colocar nas nossas mãos. Glória a É Deus. essa promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Meu Deus. Então nós podemos ver que o Senhor fez Abraão sonhar com essa descendência, e mais adiante, essa fé que ele teve, e essa fé que foi tão alicerçada diante do Senhor, foi essa fé que fez ele entregar tudo diante de Deus. Foi ele tirar aquilo que era no momento o seu bem mais precioso, que ele podia olhar, que era o seu filho Isaac. Glória a Deus, aleluia. Enquanto Abraão, esse homem de tantas posses, nós vemos que a maior posse dele era Isaac na sua vida, era Isaac na sua casa, podendo realmente olhar com os seus próprios olhos e ver aquela criança correndo e dizer: a promessa do Senhor se cumpriu. Glória a E Deus. quando nós vemos, meus irmãos, aqui no versículo 2, ele diz: pegue o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a terra Moriá, ali ofereça o holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. E a palavra nos diz no versículo 3 que na manhã seguinte Abraão se levantou de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaac seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia ordenado. Então nós podemos ver, em nenhum momento Abraão questionou a vontade do Senhor. Ele somente quis que a vontade do Senhor fosse feita, Aleluia. independente da sua dor. Porque aqui a palavra do Senhor ainda fala, no versículo 4, que no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu um lugar de longe. Meus irmãos, ele caminhou do momento que ele saiu até o terceiro dia. Imagina você olhar e caminhar com a sua promessa, tendo que entregá-la diante de um altar ao Senhor. Eu imagino o coração desse homem. Eu imagino a situação na mente de Abraão, o filho dele conversando com os homens, os seus servos perguntando: nós temos tudo, mas não temos um cordeiro. Não, tenho certeza que não foi a primeira vez que esses servos viram Abraão ir no altar sacrificar para o Senhor. Meu Deus. Mas foi a primeira vez que eles viram Abraão indo sem o cordeiro. E eu tenho certeza que Isaac chegou até mesmo a questionar o Senhor, e o Senhor a questionar o seu pai, e Abraão ali, sem saber o que dizer, sem saber o que responder ao filho dele, olhando nos olhos dele e falando: o Senhor proverá, o Aleluia. Senhor proverá, Glória a Deus. e insistindo: o Senhor proverá. Aleluia. Meus irmãos, ele partiu para uma terra que ele nem sabia qual era. E que quando ele soube, o Senhor só disse, quando ele avistou a terra de longe, ele ainda disse aos seus servos: fiquem aqui, porque eu e o rapaz vamos subir.
Tem momentos que se a gente dá ouvidos à promessa do Senhor, e se a gente olha para o lado A, lado B, as coisas vão sair do lugar. Eu tenho certeza, meus irmãos, que durante esses dias que ele saiu andando com seu filho, o inimigo, tenho certeza que ele ficou atiçando Abraão. Ele te prometeu isso, te prometeu aquilo, e agora mandou você entregar o seu filho. Que Deus é esse que você serve? Eu imagino tantas cenas que esse homem levou. Como ficou a sua mente, como ficou o seu coração. Mas se ele tivesse dado ouvido, tanto aos servos, quanto mesmo às setas do inimigo, ele tinha parado, tinha dado meia volta e falou: filho, vamos para casa. Vamos para casa que sua mãe está esperando. Meu Deus. Mas nós podemos ver, e nós somos frutos dessa promessa. Amém. Eu e você estamos aqui porque ele não olhou para trás. Aleluia. Ele seguiu adiante. Glória a E Deus. isso alcançou a mim e alcançou você Glória a também. Deus. E com isso, meus irmãos, a palavra nos continua a dizer que durante esse percurso, ele estava lá e falou para os seus servos: fiquem aqui com o jumento, que nós vamos subir e logo nós voltaremos. No versículo 5, ele disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, pois eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Se isso não é fé, eu não sei o que é. Porque ele acabou de declarar, sabendo que ele ia ter que subir, que até então ele estava: eu vou entregar meu filho ao Senhor. Que se ele pediu antes de ser meu e de Sara, ele é do Senhor. Mas ele, antes de se despedir dos seus servos, ele diz: fiquem aqui, porque eu e ele vamos subir. Mas depois de adorar, nós voltaremos. Essa foi a palavra que ele disse aos seus servos. Nós voltaremos. Glória a Deus. Meus irmãos, isso é fé. De saber que não tem o cordeiro preparado, o animal preparado, e saber que é o seu filho que vai ser colocado em cima da lenha, que vai ser amarrado e entregado diante do Senhor, e você falar aos seus servos: fiquem aqui, porque eu não vou voltar sozinho, eu vou voltar com meu filho. Aleluia, Jesus. E foi isso que ele declarou aos servos dele. E muito, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que a nossa fé é limitada. A nossa fé só pode ser até mesmo aonde aquilo que nós vai até mesmo aonde aquilo que nós vemos acontecer. Eu tive fé nisso, aconteceu isso. Meus irmãos, o Senhor depositou uma fé tão grande sobre você, que Ele mesmo disse que se você tiver fé como um grão de mostarda, olha o tamanho dessa semente. Aleluia. Ele não exigiu uma semente grande, não. Aleluia. Ele não falou uma semente de abacate. Ele não falou uma semente de manga. Ele disse uma semente de mostarda. Glória a Deus. Aleluia. É isso que o Senhor lançou sobre a sua vida. É isso que o Senhor lançou sobre a sua vida. Creio, Deus. Uma Aleluia. semente de mostarda. E ela faz grandes coisas. Pode ter certeza que a sua fé, ela ultrapassa esse grão de mostarda. Creio, Sim, Deus. diante Aleluia. do Senhor. E quando nós vemos isso, meu irmão, durante o versículo 9 e o versículo 10, quando ele olha, onde ele diz assim: chegaram ao lugar que Deus havia indicado, e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Meus irmãos, eu imagino, a Bíblia não declara claramente a idade de Isaque, mas do tempo da promessa até a concretização da promessa, e até mesmo quando o Senhor falou com ele, quando o Senhor falou com ele para ele entregar o filho a ele diante do altar, meu irmão, Abraão era um homem de muita idade. Você acha que se Isaque não quisesse, ele tinha falado: pai, eu não vou, pai, eu não quero? Às vezes a gente acha que tudo que acontece, e o Senhor falando com ele ali, e o Senhor, nós vemos a palavra do Senhor nos dizendo que ele pegou Isaque, amarrou e colocou na linha. Era muito fácil Isaque se desprender do pai e falar: não vou ser amarrado, não. Mas quando você tem uma promessa e você cria essa promessa diante da palavra de Deus, ele vai no mesmo propósito. Aleluia. Eu posso ver Isaque ali amarrado, e
e não relutando contra o Pai, e não relutando contra a vontade do Senhor. E ele foi colocado diante do altar, e ele foi amarrado, e ele não se preocupou em relação ao cordeiro que o Senhor tinha que preparar. Eu vejo mesmo ele dizendo no meu coração: Pai, se eu sou cordeiro, tantas vezes o Senhor, quando o Senhor chamava a ti, o Senhor dizia: eis-me aqui. Então, da mesma forma, meu Pai, eis-me aqui também. Glória a Deus. Porque quando a gente cria uma promessa debaixo da vontade do Senhor, a própria promessa não vai lutar contra Deus. E é isso que nós entendemos, meus irmãos. E quando ele realmente entendeu que ele estava amarrando a Isaac, e ele entendeu que Isaac não era nem tanto dele como de Sara, mas era mais do Senhor, ele falou: Senhor, seja feita a tua vontade. E é por isso que eu digo, meus irmãos, quantas vezes nós queremos que o Senhor realize o que nós queremos que o Senhor realize a nossa vontade, mas quantas vezes nós estamos dispostos realmente a colocar o nosso coração diante de Deus? Assim, às vezes a gente olha assim e fala: Senhor, é isso que eu tenho para te entregar. E o Senhor te entrega a promessa, mas você fala, o Senhor te entrega a promessa e momentos depois, dias depois, o Senhor fala: você está pronta para me entregar a promessa que eu te entreguei? Para me dar, para me devolver a promessa que eu te entreguei? Às vezes a gente, ser humanos como somos, nós falamos: Senhor, está brilhando comigo, eu tenho destaque com essa promessa, Senhor. E hoje, nesse momento, nós podemos ver o quão Abraão estava realmente disposto a permanecer no propósito do Senhor. Quando ele pegou e realmente colocou o seu filho diante daquele altar, e realmente entendendo que o propósito do Senhor realmente era ter a promessa firmada em Deus. Quando nós temos o nosso propósito, uma promessa firmada em Deus, nada abala, meu irmão. É o que nos faz ficar mais e mais fortalecidos diante do Senhor. E sabe, muitas vezes, meus irmãos, o que nos faz realmente entender como Abraão estava preparado para aquele momento, porque ele preparou o ambiente. Muitas vezes a gente pensa assim: mas como eu consigo preparar um ambiente para colocar e entregar meu filho diante do altar? O ambiente de Abraão foi a fé e a obediência. E foi assim que ele preparou o ambiente antes de qualquer coisa. A preparação de Abraão foi a fé e a obediência. E é onde nós podemos ver que ali, quando tudo estava prestes a acontecer, que o ambiente já estava todo preparado, a fé e a obediência falaram mais alto. Porque ele não relutou, ele não questionou. E quantas vezes acontece do meu irmão pisar num dedinho, a gente bateu um dedinho, a gente fala: mas Senhor! Um homem estava disposto a entregar o seu próprio filho, Meu Deus, por temor a Deus. E ele não relutou, ele não questionou. E hoje a gente fica blasfemando, a gente fica abrindo a boca contra Deus e contra, muitas vezes, a sua vontade. O quanto nós estamos preparados para preparar, na verdade, o ambiente do Senhor. meu Deus. Quanto nós estamos realmente nos aproximando e nos deleitando no Senhor para dizer: Senhor, me ajuda a preparar o ambiente. Aleluia. Senhor, esse é o meu ambiente, então me ajuda a preparar. Porque o que fortaleceu Abraão até o dia que ele levou Isaac para esse altar foi a preparação de um ambiente. E aonde não era de ali, era desde lá de trás, quando o Senhor disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrei. Lá naquele momento, o Senhor estava preparando Abraão. E Abraão consigo mesmo, ele estava preparando o ambiente. Se ele falou, se ele declarou, se ele prometeu, ele vai cumprir. Basta que eu esteja preparando o ambiente do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós, nessa noite, meu irmão, nós realmente estejamos preparando o ambiente. Eu não sei qual é a sua promessa, eu sei qual é a minha promessa. E que realmente nós venhamos estar capacitados e estarmos dispostos a realmente a preparar o ambiente do Senhor. Eu não sei como você vai preparar o seu ambiente, mas Abraão nos deu a lição. Essa é a verdade. Ele nos deu a lição de como preparar o ambiente do Senhor. Que nós venhamos realmente estar capacitados
então no céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos inimigos, por causa de um ambiente que foi preparado. Aleluia. Ele teve uma descendência colocada diante dele. Creio, Jesus. Através de um único filho. Através de um filho que ele não relutou de entregar ao Senhor. Aquele homem, meus irmãos, tanto tempo ele esperou aquela promessa. Ele poderia dizer, como eu falei anteriormente, ele poderia ter relutado, questionado, ou até mesmo falado uma vírgula diante do Senhor, e tudo teria caído por terra. Glória a Deus. Mas por ter ficado calado e obedecido e reconhecido o propósito do Senhor na vida dele, a promessa se cumpriu. E nós estamos aqui como testemunhas. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos realmente entender que esse ambiente que ele preparou realmente estava lá disposto desde o começo, quando ele falou: saia, Abraão, saia, Abraão. E essa fé e essa obediência estiveram caminhando com Abraão dia após dia, ano após ano. Isso tudo fez com que a promessa se cumprisse. Que você, meu irmão, possa realmente estar preparado e preparando sem forma nenhuma e sem olhar para trás e dizendo: Senhor, me ajuda a preparar o ambiente. Porque antes de você preparar o ambiente, nós temos que entender que existe um propósito e existe uma promessa a ser cumprida. E que a nossa função é preparar o ambiente diante do Senhor. A promessa, o propósito, quem trabalha é o Senhor. O seu trabalho é preparar o ambiente diante da presença dele, para que isso tudo possa ser restabelecido com a promessa do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Que nós possamos realmente entender que o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. E nessa passagem, meus irmãos, eu consigo ver realmente que nunca foi a intenção do Senhor tomar Isaac para si. Mas com essa intenção de pedir Isaac a Abraão, Ele queria realmente ter Abraão. E Ele teve Abraão. Para a honra e glória do nome do Senhor, Ele teve Abraão. Ele nunca quis Isaac. Ele nunca quis Isaac. Ele queria o coração de Abraão. E o mais lindo que nós podemos ver que foi, ele conseguiu ver, ele conseguiu ter o coração de Abraão diante dele. Ele conseguiu realmente ver que: Abraão, agora eu sei que se eu pedir qualquer coisa, você não vai me negar nada. Porque eu te pedi a sua promessa. Eu te pedi a sua alegria. Eu pedi o teu sorriso e você não me negou o seu sorriso. Eu pedi para você a sua alegria, aquilo que preenche a tua casa. Eu te pedi e você não me negou. E eu sei que agora, a partir de agora, o que eu te pedi, eu sei que não vai ser negado. É, Deus, aleluia. E que nós possamos realmente entender que, como eu falei, nunca foi a intenção do Senhor tomar Isaac para si. A intenção é do Senhor realmente foi ter Abraão aprovado. Porque a palavra do Senhor nos diz ali no começo, no versículo 1, ele diz: o Senhor chegou a Abraão e disse dessas coisas, o Deus pôs Abraão à prova. E no final nós podemos ver um Abraão totalmente diferente. Um Abraão que foi aprovado. Um Abraão que não se relutou, mas que teve coragem sim de entregar a sua promessa diante de Deus. Que nós possamos entender, meus irmãos, que quando nós preparamos o ambiente, o restante é com o Senhor. Aleluia. Que nós possamos realmente nesta noite nos colocar diante de Deus. E que você possa realmente deixar essa palavra tocar o seu coração. E dizer: Senhor, me ajuda a preparar o ambiente. Eu não sei qual é a sua promessa, mas o que está diante de você é preparar o seu ambiente. Que você possa preparar o seu ambiente. Para quando o Senhor vier te pedir algo, você diga: Senhor, eu já estava preparando o ambiente. Aleluia. Então, meus irmãos, que vocês possam se colocar de pé nesta noite e entender que assim como foi com Abraão, é comigo e com você também nos dias de hoje. Que nós possamos realmente dizer: Senhor, eu preparei o ambiente. Eu preparei o ambiente.
ambiente. Não importa o tempo que você levou preparando o ambiente. Não se trata de tempo, mas se trata de preparar o ambiente.